Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à coletiva das Estatísticas Monetárias e de Crédito. Estamos aqui com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos as perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Vamos então começar a divulgação das estatísticas de crédito para o mês de outubro, né? Como todos vocês sabem, essa divulgação, desculpa, só um Fernando, instantinho. Ah, voltou. Tinha caído sua imagem, voltou aqui. sim, pois é, desculpa. Bom dia a todos. Vamos começar de novo. Vamos dar início à divulgação das estatísticas de crédito para o mês de outubro, né? Essa divulgação estatística está sendo feita com uma semana de atraso. Em geral, essa estatística é feita no final do mês anterior, no mês posterior ao de referência, né? A gente está divulgando os dados de outubro, deveríamos ter feito essa estatística no final de novembro. O cronograma de divulgação das estatísticas do Banco Central de crédito, assim como o setor externo e fiscal, ele prevê 4 semanas de atraso em relação ao final do mês de referência, mas infelizmente não foi possível manter esse cronograma neste mês, tanto na estatística de ontem do setor externo, quanto na de hoje de crédito, na manhã também sobre estatísticas fiscais, em função da grave crise de pessoal que o Banco Central vem atravessando desde o ano passado, né? Isso nós compreendemos que isso traz impactos para os usuários, que são os mais relevantes, traz impactos também para os compromissos internacionais que o país tem na esfera de divulgação estatística, mas nós temos uma preocupação, inclusive, que essa perspectiva de uma possível deterioração adicional da situação de pessoal no Banco Central, não apenas no que se refere às estatísticas, mas o conjunto de serviços, de entregas que o Banco Central faz para a sociedade, ela possa se deteriorar adicionalmente, né? É por isso que a gente vê com muita expectativa e esperança a retomada que deve acontecer na tarde de hoje da mesa setorial de negociação entre o Banco Central e o governo federal, as entidades representativas dos servidores do Banco Central, na busca, na expectativa que seja apresentada uma pronta e efetiva solução para as inaceitáveis e injustas assimetrias remuneratórias que afetam tanto analistas quanto técnicos do Banco Central, né? Então, esperamos que essa possa, em breve, ser uma página virada e o início de uma retomada dessa situação funcional no BC. Bom, em relação às estatísticas de crédito, nós vamos começar a divulgação, como a gente sempre faz, pela estatística mais ampla de crédito que existe no país, que é a estatística de crédito ampliado ao setor não financeiro, que está na tabela 1 da nota para a imprensa. No mês de outubro, o crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 15,6 trilhões de reais, o que equivale a aproximadamente 1,5 vezes o PIB brasileiro, 147,3% do PIB, com aumento de 0,9% no crédito ampliado no mês de outubro em relação a setembro, principalmente devido, neste mês de outubro, ao aumento do saldo dos títulos da dívida pública, que cresceram 1,3%, em função das emissões líquidas de títulos que ocorreram no período. Se vocês se recordam da divulgação do mês passado, houve uma redução nesse saldo em função de resgates líquidos, né? E isso vai seguindo lá a gestão e o cronograma de gestão da dívida pública estabelecido pelo Tesouro Nacional. Quando a gente pega um período maior, né, o prazo de 12 meses, comparando os saldos de outubro deste ano com outubro do ano anterior, o crédito ampliado cresceu 7,7%, né, o que representa uma aceleração em relação aos 7,2% de crescimento registrados no mês passado. E, neste caso, também nos 12 meses, esse crescimento foi puxado pelos saldos dos títulos de dívida, que cresceram 9,8%. Só que quando a gente faz essa comparação dos últimos 12 meses, o que predomina são os saldos
o aumento dos saldos dos títulos de dívida privados e securitizados, ou seja, não mais os instrumentos de dívida pública, mas os de dívida privada, cuja alta em 12 meses está por volta de 25%. Né? Quando a gente passa para o crédito ampliado apenas para as empresas, esse montante é de 5,5 trilhões de reais, o que equivale a 51,6% do PIB, e também aqui houve um aumento no mês de outubro de 0,3%. A razão dessa expansão foi a continuidade do dinamismo do mercado de títulos de dívida, do mercado de capitais privados sob a forma de títulos de dívida, que cresceram 1,4% no mês. Esses são os mesmos títulos que a gente destacou na variação em 12 meses do crédito ampliado como um todo. Né? No caso dos outros componentes do crédito ampliado para empresas, a carteira de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, ela permaneceu estável, teve uma variação de menos 0,1% no mês. É sobre essa carteira que a gente vai, em seguida, detalhar mais adiante nesta nota. Já o saldo da dívida externa, medido em reais, se reduziu 0,4%. Então, isso fica claro que, no mês, o crédito ampliado às empresas cresceu em função do crescimento dos títulos de dívida. Né? Nos últimos 12 meses, esse volume de crédito cresceu 8,1%, também aqui puxado pelo título de dívida privado. Né? E acho que é importante notar que tanto no crédito ampliado total quanto no crédito ampliado para empresas, essa taxa de crescimento em 12 meses se acelerou. Ela era de 7,1% em setembro, passou a 8,1% em outubro. Né? Um foco adicional sobre esse mercado de dívida privado, no seu maior dinamismo, né, do que tanto os empréstimos domésticos quanto os empréstimos externos, um reflexo disso é que a sua participação no crédito ampliado segue crescendo. Né? Se a gente pegar o saldo do crédito na forma de títulos de dívida, seja privados ou títulos securitizados, emitidos por empresa, e compararmos, né, com o crédito ampliado para as empresas como um todo, esse crédito na forma de títulos de dívida atingiu 28,7% do total, e ele era 24,6%, ou seja, a sua participação tem aumentado. E isso tem provocado a redução, né, da participação no crédito ampliado, tanto dos empréstimos do SFN quanto da dívida externa. Nesse mesmo período, de outubro de 2022 para outubro de 2023, a participação relativa dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional se reduziram de 37,1% para 35,8%. Já os títulos da dívida caíram de 35,3% para 32,4%. Ou seja, embora o mercado de crédito privado seja a menor dessas três partes do crédito ampliado para a empresa, ela vem crescendo e ganhando participação. Se a gente usar os números absolutos, né, o estoque dos títulos emitidos pela empresa, agora em outubro, chegou a 1,6 trilhão de reais, o que já está bastante próximo do saldo total dos empréstimos do SFN para PJ, que chega a 2 trilhões. Né? Ou seja, os títulos representam 80% desse crédito do Sistema Financeiro Nacional. E na variação, também falando em valores em reais, se a gente olhar a variação do saldo do crédito para pessoas jurídicas do Sistema Financeiro Nacional, nós podemos ver que ele cresceu, assim, nos últimos 12 meses, ele cresceu 4,3%. Em reais, isso significa um crescimento de 80 bilhões de reais. Quando a gente pega o conjunto dos títulos de dívida, a gente já mencionou, eles cresceram 25,8% nos últimos 12 meses. Então, em reais, isso significa um crescimento, um aumento desse saldo de 322 bilhões. Né? Então, com o aumento de 322 bilhões contra o aumento de 80 bilhões. Na minha avaliação, portanto, é importante lembrar esse fato, esse dinamismo do mercado de capitais privados, quando a gente for falar mais à frente na desaceleração do crédito bancário, ou mais precisamente do crédito do Sistema Financeiro Nacional para as pessoas jurídicas. Né? Então, a gente vai mencionar que o crédito do Sistema Financeiro Nacional para pessoas jurídicas tem desacelerado e nós devemos ter em mente, né, quando falarmos disso, que o crédito sob a forma de emissão de títulos pela parte de empresas tem crescido acima de 25% na comparação de 12 meses desde setembro de 2021.
A gente faz a taxa de variação em 12 meses, setembro de 2021 para cá, em todos os meses, esse saldo dos títulos emitidos por empresa cresceu acima de 25%. Bom, dito isso, eu acho que a gente pode passar para a tabela 2 e falar com mais detalhes agora do crédito ao Sistema Financeiro Nacional, mencionando os seus saldos, as concessões, que são as novas operações de crédito contratadas no mês, as taxas de juros e a inadimplência, né? O saldo total do crédito do Sistema Financeiro Nacional, seja ele livre ou direcionado para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, atingiu 5,6 trilhões de reais em outubro, né, e permaneceu estável no mês. Teve uma ligeira variação positiva de 0,1%, que em termos econômicos eu considero que foi uma estabilidade. Só que quando a gente separa as parcelas, esse comportamento foi distinto, né? A gente teve uma queda no crédito livre, um aumento no crédito direcionado, uma queda no crédito para pessoas jurídicas, um aumento no crédito para pessoas físicas, né? Então, os componentes tiveram um comportamento distinto. No conjunto, né, o crédito permaneceu estável no mês. Se a gente olhar na tabela 2 a abertura entre crédito livre e crédito direcionado, nós vamos ver que o crédito livre caiu 0,4%, o saldo. E no crédito direcionado houve um aumento de 0,9%. Se a gente passar para a tabela 3 e olhar a desagregação desse crédito total entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós vamos ver que as pessoas físicas cresceram no mês 0,8%, enquanto as pessoas jurídicas tiveram uma redução no seu saldo de 0,8%. Aqui tem uns fatores sazonais que talvez expliquem um pouco mais da metade dessa redução, a gente vai ver com mais detalhes à frente, né? Então, portanto, quando a gente compara os resultados da tabela 2 e 3, a gente vê no crédito livre, principalmente para pessoas jurídicas, o principal fator de redução nos saldos deste mês. Pegando uma comparação mais numa escala de tempo maior, usando os últimos 12 meses, né, comparando o saldo de outubro de 23 com outubro de 22, o crédito total do Sistema Financeiro Nacional cresceu 7,3%. Isso representa uma desaceleração em relação ao mês anterior. A gente tinha tido uma taxa de crescimento de 8,2% em setembro. E essa desaceleração, na verdade, ela vem desde meados do ano passado. Em junho de 2022, a taxa de crescimento em 12 meses do crédito total era 17,8%. A gente vai ver agora, com os números, né, que essa tendência de desaceleração no crédito total, ela é, digamos assim, como nós dizemos, é robusta a qualquer especificação, né? Então, ela vale para o crédito livre, para o crédito direcionado, para o crédito de pessoas físicas e pessoas jurídicas, embora a desaceleração do crédito direcionado seja um pouco mais recente, a desaceleração no crédito de pessoas físicas, né, apresente valores ainda mais elevados do que a média. Então, começando cada uma dessas, detalhando cada uma dessas aberturas, começando com crédito a pessoas jurídicas, também o pico recente da taxa de crescimento em 12 meses do crédito para pessoas jurídicas foi em junho de 2022, quando eles cresciam de 12,9%. Ele veio se reduzindo gradualmente. Em setembro, essa taxa de crescimento estava em 4,5% e agora, em outubro, passou a 3,8%. No caso do crédito para pessoas físicas, esse pico mais recente era maior, né, 21,9%. Né, das pessoas jurídicas eu mencionei que era 12,9%, 21,9% em março e também em abril de 2022 foi o maior valor, a maior taxa de crescimento recente do crédito para pessoas físicas. Ele também veio em desaceleração, atingiu 10,8% em setembro e agora em outubro se reduziu para 9,6%, também uma taxa de crescimento bastante maior, bastante superior do que a do crédito para pessoas jurídicas. Quando a gente separa entre crédito livre e direcionado, né, também tem a trajetória de desaceleração. A gente vê no crédito direcionado, lá em junho de 2020, no crédito livre, desculpa, em junho de 2022, um crescimento de 21,9%, se reduzindo gradualmente, chegando a 6,1% em setembro deste ano e atingindo 5% em outubro, né? Por fim, no crédito direcionado, como eu mencionei, essa desaceleração é mais recente, ele teve uma aceleração, digamos, até o começo deste ano, atingiu uma taxa de crescimento
de 14,6% em abril e de lá desacelerou até chegar nos 10,7% de outubro, né? Quando a gente passa ainda na tabela 3 a olhar as concessões, né, andando nas colunas da tabela, as concessões nominais chegaram a 539 bilhões de reais em outubro. Quando a gente compara com o mês anterior, utilizando a série com ajuste sazonal, elas tiveram uma redução, as concessões diminuíram 0,3% no mês, puxado pela redução das concessões no crédito para pessoas jurídicas, que se reduziram 1,4%, né? O crédito para pessoas físicas teve concessões dessazonalizadas com crescimento de 0,2%. Nos últimos 12 meses, comparativo aos 12 meses anteriores, né, somando as concessões dos últimos 12 meses, comparando com a soma das concessões nos 12 meses anteriores, as concessões nominais permaneceram com crescimento, 4,6%, né, também com maior dinamismo, são também puxadas pelo crédito a pessoas físicas, que cresceram 8,1%, com pessoas jurídicas mais estável, com crescimento de apenas 0,5%. Ou seja, olhando os saldos e as concessões, né, qualquer uma dessas duas métricas, a gente vê no crescimento do crédito, a gente vê o crédito do Sistema Financeiro Nacional com desempenho estável no mês, né, sem crescimento, né? Foi uma variação positiva de 0,1% nos saldos, uma variação negativa de 0,3% nas concessões sazonalizadas, o que nos mostra uma estabilidade dos saldos e das concessões do crédito no mês, reforçando, né, uma queda no crédito livre e no crédito a pessoas jurídicas, contrabalançados com aumentos no crédito direcionado e no crédito para pessoas físicas. Da mesma forma, quando a gente olha os últimos 12 meses, o crédito do Sistema Financeiro Nacional continua em crescimento, mas a taxas menores, ou seja, uma desaceleração para qualquer uma das desagregações tradicionais que a gente faz entre livre e direcionado, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando a gente passa para as taxas de juros, as taxas médias de juros das novas contratações de crédito, ou seja, considerando as operações de crédito novas realizadas no mês de outubro e vendo as suas taxas médias ponderadas de juros, essa taxa de juros do conjunto do Sistema Financeiro Nacional atingiu 29,7% ao ano e ela se reduziu 0,8 ponto percentual no mês. Este mês de outubro foi o quinto mês seguido com redução das taxas de juros dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. Então, o pico recente é em maio, né? Depois disso se reduziu em junho, julho, agosto, setembro e outubro. Em maio, essa taxa estava em 32,3% e a redução acumulada de maio até outubro já chegou a 2,6 ponto percentual. Essa taxa, então, de outubro, 29,7%, é a menor observada desde setembro de 2022, né, quando a taxa era de 29%. Se a gente faz a comparação nos últimos 12 meses, outubro contra outubro, também tem uma redução de 0,4 ponto percentual. Separando essa taxa geral entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente também vê essa tendência de redução recente nas taxas. Começando com as pessoas físicas, o pico recente das taxas de juros foi em maio, igual à taxa geral, atingindo 38,2%. Agora, em outubro, essa taxa ficou em 34,8%. Portanto, uma redução de maio para outubro de 38,2% para 34,8%, uma redução de 3,4 pontos percentuais, também sendo a menor taxa desde setembro de 2022, quando era 34,3%. No caso das pessoas jurídicas, né, esse pico recente foi em janeiro deste ano, 22%, e as taxas se reduziram e chegaram em outubro, no mesmo nível de setembro, em 19,7%. Né? Essa redução também aconteceu nos spreads. Os spreads da taxa de juros atingiram 20,3 ponto percentual em outubro, com uma redução de 0,9 ponto percentual no mês e atingindo o mesmo valor, o mesmo montante do spread de 12 meses atrás. Ou seja, as taxas até um tempo atrás vinham numa trajetória de alta, atingiram o pico recente em meados do primeiro semestre deste ano, de lá para cá tem uma trajetória de redução, retomando, no caso dos spreads, o mesmo
patamar de outubro do ano passado, né? Quando a gente passa da separação entre pessoa física e jurídica e trata do crédito livre, né, a taxa de juros do crédito livre chegou a 42,2% ao ano agora em outubro, também com uma queda no mês, uma redução mais significativa de 1,1 ponto percentual, que foi puxada pela redução do crédito, das taxas de juros do crédito livre para pessoas físicas. Essa taxa de 55,4%, foi de 55,4% ao ano em outubro, com uma redução de 1,9 ponto percentual no mês. Os juros do crédito livre para pessoas jurídicas são bem mais baixos, 22,8%, e permaneceram estáveis no mês. Aqui, como todos os últimos meses, eu quero chamar a atenção de vocês que essa redução de taxas ela tem dois efeitos, tanto o efeito de redução das taxas em si, cada uma das instituições financeiras nas principais modalidades reduzindo suas taxas, quanto pelo efeito saldo ou efeito composição, que é a forma como nós o efeito que tem da agregação, né, das taxas das diversas modalidades, que têm taxas diferentes, né, para gerar uma taxa média única, né? No mês de outubro, em comparação a setembro, essa redução é explicada tanto pelo efeito taxa quanto pelo efeito saldo, principalmente pelas operações de crédito para pessoas físicas, né? Vocês podem ver os detalhes disso numa tabela que acompanha o texto que divulga a nota para a imprensa que nós estamos tratando aqui. Essa tabela está publicada lá no site do Banco Central, tanto no PDF da nota para a imprensa, quanto na própria página da internet, no HTML. E aí vocês vão ver que no crédito total, essa redução de taxas no mês de 1,1 ponto percentual, 0,4 ponto percentual foi efeito taxa, né, a redução dos bancos, e 0,7 o efeito de composição, que é gerado quando a gente agrega taxas de juros de diferentes modalidades, que têm taxas diferentes entre si, ponderando essa agregação, né, tirando essa média ponderada pelos saldos. Ou seja, mais concretamente, se os saldos das modalidades com taxas de juros maiores, as modalidades mais caras, se esses saldos caírem, né, como é o caso agora em outubro, a gente vai ver no cartão rotativo de pessoas físicas, as taxas médias de juros podem diminuir, né, porque os saldos pelo qual a gente pondera aquelas modalidades de taxa mais cara, eles se reduziram. Então, isso significa que eles tiveram uma menor participação nos créditos deste mês. Então, isso contribui para reduzir a taxa média. No mês de outubro, houve tanto o efeito taxa quanto o efeito saldo. O efeito saldo foi ligeiramente maior, ajudando a explicar a queda das taxas de juros, né? Ou seja, sobre taxas de juros, essas taxas de juros do crédito do Sistema Financeiro Nacional já reverteram o ciclo de aumento que elas tiveram ao longo dos últimos anos. Então, nesses últimos meses, de maio para cá, no caso do crédito livre, de crédito de pessoas físicas, ou de janeiro para cá, no caso do crédito para pessoas jurídicas, elas têm uma tendência de redução, uma trajetória de redução de taxas, e elas estão em outubro no mesmo nível de outubro de 2022 ou ligeiramente abaixo. Um último ponto nesse comentário geral sobre a inadimplência. A taxa de inadimplência também se reduziu em outubro, chegou a 3,4% para o crédito, para o total do crédito do Sistema Financeiro Nacional. No crédito livre, nós temos uma estabilidade das taxas. Desde maio, elas estão ou em 4,8% ou em 4,9%. Agora, em outubro, 4,9%. Mas tem uma estabilidade entre 4,8% e 4,9%. Né? Se a gente olhar o crédito só para pessoas jurídicas, ela se reduziu 0,1 ponto percentual e a taxa de inadimplência chegou a 2,6%. No caso do crédito para pessoas físicas, também houve essa redução de 0,1 ponto percentual no mês e a taxa atingiu 3,9%, né? Já um pouco abaixo, né, do pico recente da inadimplência para pessoas físicas, que foi de 4,3% em maio, né? Então, tem uma tendência recente de redução da inadimplência. Quando a gente olha um período mais longo de 12 meses, ainda tem uma elevação, porém menor, né? Por fim, eu queria separar 4 ou 5 modalidades específicas de crédito que eu acho que ajudam a explicar
esse comportamento recente que eu acabei de mencionar no geral, vamos detalhar em termos de 4 ou 5 modalidades. Olhando para o crédito de pessoas jurídicas no crédito livre, ou seja, o crédito livre para pessoas jurídicas, uma modalidade que ajuda a explicar a redução, né, o crédito livre para pessoas jurídicas se reduziu 1,8% no mês de outubro em relação a setembro, a modalidade que ajuda a explicar esse comportamento é o desconto de duplicatas e recebíveis. Ela teve uma redução de 7,9% no mês e esse comportamento é tipicamente sazonal. Nós temos, se vocês olharem os dados da tabela 6, nós temos um crescimento a todo final de semestre, né? Esse crescimento aconteceu na passagem de agosto para setembro, que nós tratamos na nota passada, passando de um saldo de 155 bilhões para 179, e agora de setembro para outubro houve uma redução, ou seja, digamos, uma espécie de contrapartida desse efeito sazonal. O efeito sazonal é de crescimento ao fim de cada trimestre e no mês seguinte, no primeiro mês do trimestre seguinte, de redução. Então, ela se reduziu de 179,5 bilhões, o saldo, para 165,4, uma redução de 14,1 bilhões, que sozinha representa 55%, né, da queda do crédito livre para pessoas jurídicas como um todo, né? Nesta modalidade, então, acho que o primeiro ponto importante é que, sazonalmente, é de se esperar uma redução no primeiro mês de cada trimestre, isso aconteceu agora também, e explica uma boa parte do comportamento do crédito livre para pessoas jurídicas no mês. Só que nesta modalidade específica, o desconto de duplicatas, também há uma redução no saldo em 12 meses, né? E aí não podemos falar de fatores sazonais. Comparando outubro de 23 com outubro de 22, uma redução de 6,2% nos saldos, né? E aqui a gente tem que lembrar, no começo deste ano, a gente teve o efeito de uma grande empresa de varejo, né, que afetou especificamente essa linha de crédito, que em geral se chama de risco sacado no mercado, e provocou uma redução, né, do seu comportamento, das suas contratações, redução no seu saldo, né? Se vocês, não por coincidência, pico recente da série em dezembro de 22, quando o saldo de crédito dessa modalidade estava em 210,5 bilhões, e agora em outubro se reduziu para 165, né, bilhões. Se a gente olhar as concessões, né, as concessões em 12 meses, ou seja, também sem efeito sazonal, elas têm uma redução de 7,9%, e se a gente olhar a concessão do mês, aí ela está em 26,8% em relação ao mês anterior, sem o ajuste sazonal, ajudando a explicar a redução das concessões agora de um mês para o outro, né? As taxas de juros da modalidade de descontos duplicatas subiram 1,2% no mês, também é um efeito das menores contratações, né? Mas em 12 meses ela tem uma redução, né, de 0,8 ponto percentual e estão em 19,7%. Ou seja, essa modalidade, não obstante a redução dos seus saldos e das suas concessões ao longo dos últimos 12 meses, as taxas de juros se reduzem também no movimento que é compartilhado pelas demais taxas de juros das principais modalidades. Outro ponto em que aparece o efeito, né, do evento de crédito lá da instituição varejista é na taxa de inadimplência. A taxa de inadimplência desta modalidade, em outubro de 2022, portanto, um ano atrás, mas antes, né, do evento de crédito, era de 0,6%. Né? Agora, ela tem crescido mês a mês, principalmente depois de janeiro, fevereiro e março. Em outubro, ela chegou a 4,8%. Né? Para a modalidade de descontos duplicatas, esse 4,8% de inadimplência é o maior valor da série histórica, né? Então, a gente consegue ver que, nesse caso, né, teve um evento de crédito que provocou redução de concessões, redução de saldo, aumento na inadimplência, mas ele digamos assim, está contido, está restrito, né, neste episódio específico, tanto que o conjunto, né, da inadimplência tem se reduzido, né? Outra modalidade, no caso de crédito livre para pessoas jurídicas, é o capital de giro, né? O capital de giro é a maior modalidade do crédito livre para pessoas jurídicas
e ele permaneceu estável no mês, né, sem variação, ajudando a mostrar que o crédito livre para pessoas jurídicas tem tido um dinamismo menor, né. No caso do crédito do capital de giro, teve um crescimento nas operações abaixo de 365 dias, no curto prazo, crescimento de 2,7%, e uma redução naquelas operações de prazo mais longo, né, acima de 365 dias, uma redução de 0,2%. Né? É interessante notar que nos últimos 12 meses o capital de giro também se reduziu 7,8% nos seus saldos, principalmente nesse caso por conta das operações de longo prazo. E aqui a gente pode ver, né, uma eventual substituição de modalidades. Tanto o descontos duplicados que eu mencionei antes, quanto o capital de giro, né, podem estar tem características de estar sendo substituído por outras modalidades de crédito, que são operações que estão lá no crédito ampliado, emissão de FDICs, por exemplo, que estão nos títulos securitizados, né? No caso do capital de giro, essa estabilidade no mês ocorreu com redução nas concessões, que caíram 4,2%. Mas as taxas de juros também caíram, né? As taxas de juros se reduziram 0,6 ponto percentual no mês de outubro para 21,5% ao ano, que é a menor taxa para capital de giro desde dezembro de 2021. Lá em dezembro de 2021 era 20,7%. Né? A última modalidade que eu queria mencionar sobre as pessoas jurídicas, aí já está no crédito direcionado. O crédito direcionado, lembrando, cresceu para pessoas jurídicas, cresceu 0,9% no mês e 9,1% em 12 meses. E eu destacaria aqui o crescimento dos saldos do BNDES. O conjunto de operações do BNDES com pessoas físicas tem crescido e gerou um saldo de 401,6 bilhões, e que é o maior saldo para as operações do BNDES desde setembro de 2019. Em setembro de 2019, o saldo das operações de crédito do BNDES era de 402,4 bilhões, veio uma tendência de redução ao longo desses anos, 2020, 2021, 2022, né? Retomou uma trajetória de crescimento já desde o ano passado, começo deste ano, e o saldo do BNDES voltou a superar 400 bilhões de reais agora em outubro, 401,6, um crescimento de 0,9% no mês e de 4,5% nos últimos 12 meses. Com isso, eu passo então para o crédito para pessoas físicas. No crédito livre para pessoas físicas, eu acho que o destaque é o crédito consignado. O crédito consignado é a modalidade mais representativa, né, com maior montante de crédito no crédito livre para pessoas físicas, e ele teve um crescimento de 0,7% no mês e de 7,5% em 12 meses. Né? As concessões de crédito também cresceram no mês, 0,7%, mas em 12 meses elas tiveram uma redução de 3,5% nas concessões dos últimos 12 meses comparados com 12 meses anteriores, nesse caso puxado para baixo pelas concessões do crédito a beneficiários do INSS, que se reduziram mais do que o crédito consignado como um todo, né, que se reduziram 4,6%. Também no crédito consignado há uma queda nas taxas de juros, redução de 0,2 ponto percentual no mês de outubro, chegando a 24,6% ao ano. E também, se nós olharmos os últimos 12 meses, também tem uma queda de 3,1 ponto percentual. Ou seja, se nós olharmos, a gente viu que as taxas de juros estavam em queda. Se nós olharmos a principal modalidade do crédito livre para pessoas jurídicas, que é o capital de giro, e a principal modalidade do crédito livre para pessoas físicas, que é o crédito consignado, nos dois casos tem uma redução dos juros. Né? A inadimplência do consignado continua baixa, uma operação segura, com garantias, com desconto na própria folha de pagamento, né? Ela está em 2,3%. A outra modalidade do crédito livre para pessoas físicas que tem tido crescimento é a aquisição de veículos. Ela teve um aumento de 1,3% no mês e de 10,7% nos últimos 12 meses. As concessões também estão crescendo, cresceram 10% no mês, e as taxas de juros tiveram um aumento de 0,2 ponto percentual no mês, mas
quando a gente compara outubro com outubro de 2022, tiveram uma redução de 1 ponto percentual, estão em 26,2%. E essa é uma modalidade também que está com inadimplência estável, na faixa de 5%, 5,3% agora em outubro de 2023. A última modalidade, então, no crédito livre para pessoas físicas é o cartão de crédito. O cartão de crédito é uma modalidade que engloba tanto as operações de cartão de crédito à vista, quanto as operações de parcelado e as operações do crédito rotativo. Só lembrando que no cartão de crédito à vista estão incluídos também aquelas operações que nós chamamos de parcelado lojista, que são as operações parceladas sem juros, enquanto que o que nós chamamos de cartão de crédito parcelado nesta nota para imprensa, nessa estatística, são aquelas operações do parcelado com juros, né? O cartão de crédito como um todo, englobando as suas 3 modalidades, cresceu 0,7% no mês, e esse crescimento dos saldos foi puxado pelo cartão à vista, que cresceu 1,6% no mês. O saldo do cartão de crédito à vista chegou a 384 bilhões. No caso do rotativo, houve uma redução de 11% do saldo no mês, e esse saldo atingiu 65 bilhões. Era exatamente a esse comportamento que eu estava me referindo quando eu falei do efeito composição nas taxas de juros, né? Nós vimos que as taxas de juros se reduziram nas principais modalidades do crédito livre, seja para pessoas jurídicas, no caso do capital de giro, ou para pessoas físicas, no caso do consignado. E isso ajuda a explicar o efeito taxa, mas no efeito composição ou saldo, a redução dos saldos do rotativo foi importante. E aqui é preciso destacar também que no mês de outubro nós tivemos por parte de uma instituição financeira, na verdade algumas instituições financeiras, uma reclassificação de saldos, né, entre rotativo e parcelado. Se vocês olharem os dados da tabela 7, deixa eu achar aqui. Se vocês olharem os dados da tabela 7, vocês vão ver uma redução do saldo do rotativo de 11%, 11,4% no mês, e um aumento no saldo do crédito parcelado de 10,2% também no mês de outubro, ambos na comparação de outubro contra setembro. Isso aconteceu, né, em boa parte por uma reclassificação de saldos feitas por instituições financeiras, que somaram aproximadamente 5 bilhões, reclassificando operações do rotativo para o parcelado, né? Reduzindo, então, o saldo do parcelado, reduzindo o saldo do rotativo e aumentando o saldo do parcelado, o que ajuda a explicar o movimento conjunto, né, das duas contas, né? Então, acho que esse era um destaque metodológico importante para essa explicação da queda do saldo do rotativo. Em 12 meses, se a gente olha a comparação em 12 meses, né, o saldo das transações com cartão de crédito cresceu 8,8%, também nesse caso, puxado pelo cartão à vista. O cartão à vista cresceu 10,2% e, enfim, são as operações do cartão à vista que representam quase 3/4, 74,9% das operações totais do cartão de crédito, né? As taxas de juros do cartão estão na tabela 16 e vocês vão ver uma redução na taxa de juros do crédito rotativo, uma redução de 9,5 ponto percentual. Então, aqui nesse caso do rotativo, nós temos, digamos, a contribuição do rotativo com redução de taxas e também no efeito taxa e também no efeito composição pela redução dos seus saldos, que foi ampliada pela reclassificação das operações, né? Isso é apenas para ajudar no entendimento de vocês sobre a redução da taxa de juros neste mês e nos últimos meses, claro, mas só lembrando que, no caso do cartão de crédito rotativo, mesmo com essa redução, as taxas de juros continuam acima de 400% ao ano, foram de 431,6% ao ano em outubro, são taxas elevadíssimas, o que significa, do meu ponto de vista, que essa é uma linha de crédito que não deve ser utilizada pelos clientes bancários e se, enfim, for impossível evitar, né, uma surpresa, um descontrole momentâneo nos gastos no cartão de crédito, se for impossível evitar
o pagamento não integral da fatura, a orientação é que esses clientes procurem o mais rápido possível os seus gerentes ou as suas instituições financeiras para que possam buscar outras modalidades de crédito com taxas de juros mais baixas, prazos mais longos, prestações mensais menores, que possam... existem modalidades de crédito em condições mais favoráveis e esse crédito emergencial no rotativo do cartão deve ser evitado o máximo possível, né? Com isso, um último comentário é sobre o endividamento das famílias e o comprometimento de renda. Essas duas estatísticas estão na tabela 27, elas têm um mês de defasagem a mais em relação às demais estatísticas da nota, então elas se referem a setembro. O endividamento das famílias atingiu 47,7% no mês de setembro, isso é uma redução de 0,3 ponto percentual em relação ao mês anterior, e também representa para essa estatística de endividamento uma tendência de redução nos últimos meses, né? Se a gente olhar esse 47,7% de setembro, ela é a menor taxa desde setembro de 2021, quando era 47,5%. Nos últimos 12 meses, o endividamento também caiu 1,8 ponto percentual. Já no comprometimento de renda, ele atingiu 27,4% em setembro, ele variou 0,1 ponto percentual no mês, o que é uma estabilidade, né, em relação a setembro, a agosto, mas, digamos assim, há 3 meses ele tem variações negativas, né, e quando chega na comparação com setembro de 2022, essa redução é de 0,4 ponto percentual. Então, nas duas óticas, seja no endividamento das famílias, seja no comprometimento de renda, a gente tem tido redução, ou uma ligeira redução nos últimos meses, né? Bom, com isso eu concluo o que eu tinha preparado aqui para apresentar para vocês, devolvo a palavra para a Carla, para ela organizar aí a sessão de perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Nós vamos abrir para as perguntas agora. Quem tiver uma pergunta, basta levantar a mão aqui pelo sistema, nós vamos liberar o microfone, e aí vocês precisam clicar no pop-up que vai aparecer na tela de vocês. Também peço que se identifiquem com o nome e veículo que representam. A gente já tem aqui uma pergunta do Alex Ribeiro. Bom dia, Alex. Nos escuta? Uma pergunta aqui sobre os saldos do crédito, do cartão de crédito parcelado, que aumentou bastante e diminuiu o crédito rotativo. Olhando a série aí mais um tempo, a gente vê que aconteceu isso em 2 momentos, né? Mas para o início do ano, teve aí, no início do ano, final do ano que vem, teve também uma queda forte ali do rotativo e aumento do parcelado. Isso daí é uma transferência? Os bancos estão transferindo um tipo de linha, oferecendo mais outra? O que o Banco Central tem de informação sobre o comportamento desses 2 segmentos aí? Obrigado. Muito obrigado pela pergunta, Alex. Vamos lá. O que aconteceu do mês de outubro para o mês de setembro para outubro, ou seja, no último mês, nesse mês que a gente está dando destaque aqui na nota. Se você olhar o cartão de crédito rotativo, ele reduziu de 73,4 bilhões para 65 bilhões, né? Uma redução de 8,3 bilhões. No caso do parcelado, ele passou de 57,5 para 63,4, um aumento de 5,9 bilhões. Nesse caso específico, deste mês, algumas instituições financeiras, poucas, 2 ou 3, nos reportaram ao longo do mês, em resposta a conversas que a equipe de apuração das estatísticas de crédito tem rotineiramente com as instituições financeiras, que eles tinham feito uma reclassificação das suas operações de crédito, movendo do rotativo para o parcelado. Essa reclassificação das operações de crédito, ela ajuda a explicar a redução de um e o crescimento de outro. Então, esse montante, a grosso modo, se somar as instituições, chega a 5 bilhões de reais. Então, a gente viu uma redução do crédito rotativo de 8,4. Desses 8,4, por volta de 5 bilhões são
reclassificação. Então, não é que tenha se reduzido o saldo nesse montante de 8,4, mas sim 8,4 menos 5. Assim, a gente tem uns 3,4 bilhões de saldo do rotativo, que é uma redução de fato, né? Essa redução é ou porque os clientes pagaram ou as operações de crédito, ou porque eles passaram para... As instituições financeiras deram baixa nesse crédito e tiraram da sua carteira ativa, né? Se a gente comparar essa... Se a gente comparar com as concessões, a gente vê que as concessões do crédito rotativo, elas variaram muito pouco no mês. Elas variaram 1,2 bilhão. Então, a gente tem um crescimento das concessões ou uma retração no saldo, ou seja, o crescimento das concessões do rotativo não foi suficiente para manter a elevação do saldo. Isso enquanto ao rotativo. Então, aqui a gente tem duas partes, uma que é reclassificação de créditos, né, e outra que é a redução dos saldos de fato. Quando a gente olha para o crédito parcelado, quase todo esse movimento foi de reclassificação, ou seja, a gente tem 5 bilhões no total de 5,9. Então, grosso modo, 5 bilhões de crescimento em função dessa reclassificação e 1 bilhão, um pouco menos, por volta de 1 bilhão, de crescimento no saldo, né, de fato. Quando a gente vai novamente olhar, né, o que aconteceu com as concessões, a gente tem, no caso do crédito parcelado, uma redução nas concessões, né, que ajuda a mostrar, assim, você teve concessões menores, o saldo acabou crescendo menos. Bom, a outra coisa que você fala é a virada no começo do ano, na passagem de fevereiro para março. E aqui, no caso da redução, né, do crédito rotativo e aumento do crédito parcelado, a gente teve, lá no começo do ano, uma decisão, né, do INSS que determinou a transferência de saldos entre modalidades, e aí a gente está falando de uma modalidade de cartão de crédito que é vinculado com operações consignadas e que, se não tiverem o seu pagamento integral no mês, podem ser rotativadas, e a decisão do INSS, que é o responsável por essa modalidade de crédito, era que isso devia ser classificado como crédito parcelado. Então, foi feita uma reclassificação das operações do rotativo para o parcelado de fevereiro para março. Então, acho que essas eram os dois eventos de variação grande que aconteceu nos saldos, transferindo saldos de uma modalidade para outra. No primeiro caso, em função de uma decisão, né, do órgão que regula esse crédito, no caso o INSS. No outro caso, uma decisão comercial dos bancos sobre a melhor classificação dos seus saldos. É isso aí. Ok, eu acho que o Alex tem mais uma pergunta. Pois não. Alex, tem mais uma pergunta? Alô, desculpa, esqueci aqui de ativar o som na tela. Só mais uma perguntinha aqui, uma questão, Fernanda, que ali, quando fala de fevereiro para março, ficou bem entendido a motivação, o que aconteceu. Afinal, foi alguém ali que falou, olha, o que você achava que era uma coisa é outra coisa, e você reclassifica. O que está me chamando bastante atenção é que são duas linhas de crédito bastante diferentes, né? A gente tem uma regulamentação aí que já tem há muitos anos, né, Fernando? Sobre essa coisa da transferência, oferta de crédito, quanto tempo que pode ficar como rotativo. Dá para a gente entender melhor como que os bancos erraram uma coisa que é tão diferente, em um valor tão grande assim? Será que não tem a ver com toda essa discussão que está tendo aí no Congresso, toda essa discussão para a mudança da norma? Será que os bancos não estão querendo fugir da norma nova aí que está sendo implementada? Como que o Banco Central está acompanhando essa informação? Obrigado. Ok. Estou com ligado. Ok, Alex, interessante. Do ponto de vista da compilação de estatísticas,
a nossa equipe tem um contato constante com os bancos e as instituições financeiras que fizeram essa reclassificação nos mencionaram, assim, digamos, uma situação comercial deles na nossa conversa não teve nenhuma menção à regulamentação que está atingindo esse cartão de crédito rotativo, suas taxas de juros, suas condições de crédito, toda essa discussão de autorregulamentação, ou se não tiver alguma autorregulamentação, a legislação que o Congresso aprovou, né? No caso dessa operação específica, a gente tem ela não atinge as modalidades dessa que eu havia mencionado antes, de cartão consignado, são as outras modalidades, mas a gente não teve nenhuma, nessa nossa interlocução, nenhuma menção à regulação recente, né? Mas apenas a visão da instituição financeira sobre a sua própria carteira. Então, do ponto de vista da compilação das estatísticas, né, digamos assim, do Departamento de Estatística do Banco Central, nós não temos ligação entre os dois casos. Carla, com você. Bom, eu acho que é isso, Fernando. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, apenas agradecer a todos pela participação e convidar todo mundo para amanhã, de novo, no mesmo horário. Opa, falei cedo demais. Acho que chegou mais uma pergunta. Desculpa, eu tinha dado aqui um tempo para ver se alguém ia perguntar mais alguma coisa, mas eu tenho algumas outras questões aqui. Uma questão aqui eu queria ver se você dá para a gente aqui um pouquinho de informação sobre como que está sendo calculada essa taxa aí, quando você atribui uma parte à mudança de taxa feita pelo banco e o que de fato ali uma mudança de composição no crédito concedido no mês, né? Tem alguma memória de cálculo, algum lugar onde a gente possa achar isso? Quer dizer, eu acho interessante para a gente poder acompanhar do lado de cá. Uma outra questão que eu queria fazer sobre isso está tendo uma mudança no perfil do tomador de crédito de pessoa jurídica, né? Então, as grandes empresas que têm mais acesso ao mercado de capitais estão lá lançando os títulos e as empresas menores, imagino, são aquelas que estão ficando no mercado de crédito bancário. Isso também, de alguma forma, acaba afetando a taxa média de juro do crédito a pessoas jurídicas, né? Quer dizer, quem olhar ali o que está acontecendo no custo de crédito à pessoa jurídica pode ter a impressão que não está caindo, porque está tendo uma mudança na composição do tomador. Queria checar se isso é uma coisa que pode estar acontecendo. Obrigado. Opa, começando pelo final, Alex, pela última pergunta, a gente deveria esperar o efeito oposto, né? Eu mencionei que as taxas de juros estão se reduzindo, mas se a gente tivesse um pool de tomadores, né, que tivesse menos empresas maiores e mais empresas menores, a gente poderia supor que esse pool seria mais arriscado, né? Então teria um prêmio de risco maior e taxas de juros maiores. É claro que você pode sempre ter um contrafactual dizendo que se não tivesse mudança no pool de tomadores, a gente teria uma redução ainda maior de taxa de juros, né? Isso é claro, uma possibilidade no contrafactual. Agora, o que nós temos divulgado aqui sobre taxa de juros por tomadores é uma abertura entre grandes empresas, uma separação das grandes empresas do lado das demais. E aí envolve micro, pequenas e médias empresas, não necessariamente só grandes empresas. Essa informação está na tabela 23. Se você olhar os dados da tabela 23, elas têm, por exemplo, se olhar o dado do mês, é uma redução nos saldos para grandes empresas e um crescimento no saldo para as demais empresas. Se você olhar nos últimos 12 meses, o crescimento das grandes empresas é bem menor, 0,4%, comparado com o crescimento das demais empresas, que estão em 6%, né? E a tabela 23 tem toda a série histórica aí. Então, assim, é possível
que existam evidências nesse sentido, de que o crédito cresce menos para as grandes empresas e mais o crédito bancário, né? Menos para as grandes empresas e mais para as micro, pequenas e médias, né? Para as demais empresas. Isso está relatado na tabela 23. E uma das explicações para isso é a maior capacidade das maiores empresas acessar os mercados de capitais, emitir seus títulos. Quanto ao efeito disso nas taxas de juros, a gente pode supor, né, que as maiores empresas tenham menor risco, as menores empresas tenham maior, mas isso não é uma coisa tão direta assim, né? Então, a gente vê uma redução de taxas que segue, digamos, o ciclo de política monetária. Elas estavam aumentando no ano passado, nos anos anteriores, passaram a se reduzir neste ano. Mas a gente não tem maiores informações aqui nas estatísticas, além desses dois comentários. Em relação ao cálculo das taxas de juros, né? Aqui o Alex está referindo, tem duas formas de ver a pergunta. Eu acho que o Alex está se referindo à segunda, mas vamos começar pela primeira. Como que a gente calcula as taxas de juros? O Banco Central recebe, para fazer essa estatística de crédito, informações diárias, banco a banco, modalidade a modalidade, né? Essas informações têm as concessões, os saldos, a taxa de juros, a inadimplência. As informações são reportadas aqui na nota. A cada dia, para cada modalidade, o banco nos informa a quantidade que ele contratou daquela modalidade, né? O saldo que a modalidade ficou ao final do dia, depois das contratações, dos pagamentos, e as taxas de juros. Nesse caso, as taxas de juros dessas operações, elas são ponderadas pelas concessões. Então, ele concedeu 10 para o cliente A, concedeu 20 para o cliente B, concedeu 20, 30 para o cliente C. Ele vê as taxas de juros de cada uma dessas concessões, pondera pela quantidade, pelo montante da concessão para cada um desses e tira uma taxa média. Então, aquela é a taxa média daquela modalidade naquele dia. Só que a gente, para a gente fazer a taxa do mês, né, a gente vai chegar e agregar todos os dias que tiveram concessões daquele banco, né, para aquela modalidade, pela concessão que foi feita a cada dia. Então, uma conta simples. Então, tem a taxa de juros de cada operação individualmente. A gente não tem essa informação no documento que gera a estatística de crédito, mas você tem de todas as concessões daquele dia, a taxa média do dia, ele vai fazer a taxa média do mês. Em seguida, tem um outro passo, que é, a gente, digamos, está na modalidade crédito consignado do banco A. A gente tem que, naquele mês, agregar o crédito consignado para todo o sistema financeiro nacional. Então, a gente vai agregar as taxas de juros do consignado do banco A, B, C, D, todos eles, da mesma forma, ponderando pelas suas concessões naquele mês. Então, chegamos na taxa média daquela instituição, daquela modalidade. Quando a gente vai fazer isso para o conjunto das modalidades, né, crédito consignado, cartão rotativo, aquisição de veículos não consignado, todas as pessoas jurídicas e do direcionado, tudo, a gente vai fazer esse mesmo exercício, mas para que eles fiquem uma coisa mais estável, nós vamos agregar pelos saldos, né? Então, os saldos variam menos, tem uma proporção mais estável, então ela representa, né, uma agregação mais suave das taxas de juros. Então, aí, dessa forma, a gente chega na taxa de juros do crédito como um todo ou dos agregados, né? De todo o crédito financeiro, de toda a pessoa física, de toda a pessoa jurídica, de todo o livre, de todo o direcionado, agregando dessa forma pelos saldos. Então, essa é a forma como a gente chega nas taxas. Então, a segunda pergunta, que eu acho que é isso que o Alex está se referindo, é que tem o detalhamento nessa tabela que eu mencionei. É como a gente explica a variação das taxas de um mês para o outro. Por exemplo, em outubro, a taxa de juros do crédito como um todo foi 42,2%. Em setembro, ela tinha sido 43,3%. Então, ela reduziu 1,1 ponto percentual. Então, essa redução é fácil, né? A gente faz todo o processo para setembro, todo o processo para outubro, um menos o outro. Fácil. Só que a gente pode, teoricamente, pensar que tem duas formas da taxa de juros variar. A primeira é cada um dos bancos chega lá e reduz ou aumenta a sua taxa de juros daquela modalidade. Isso é o efeito taxa. Então, o banco cobrava 20, agora cobra 22.
taxa aumentou 2 pontos percentuais. Ele cobrava 22, agora passou a 21. Ela reduziu 1 ponto percentual. Então, esse é um efeito. Mas o outro efeito ele vem da agregação. Como é que a gente agrega taxas muito diferentes, como o ACC, que tem uma taxa de 1 dígito ao ano, com o crédito consignado, o cartão de crédito, que tem uma taxa de 3 dígitos ao ano, né? A gente agrega isso, aquela agregação, e considera o ponderador, os saldos de cada modalidade. Então, esses saldos variam. A gente, para passar de setembro para outubro, a gente tem os saldos de setembro e a gente calculou o valor de outubro. Passou de 43,3 para 42,2. Para a gente isolar o que seria o efeito saldo, a gente pega os saldos de setembro, repete esses saldos de setembro para outubro, ou seja, não houve variação dos saldos, calcula uma taxa, que é um contrafactual, né? O exercício que a gente está fazendo. Calcula uma taxa e diminui da taxa do mês de setembro. Então, a gente tem aí uma taxa sem o efeito da variação das ponderações, sem o efeito saldo, né? Então, por diferença entre essa taxa hipotética que a gente calcula e a taxa real que aconteceu, a gente tem o que seria o efeito saldo. Então, a memória de cálculo os saldos efetivamente variam e a gente mantém a variação dos saldos para fazer a taxa. Mas e se eles não variassem? Ou seja, se o ponderador entre as taxas de juros fosse igual, quanto seria a taxa? Então, a diferença dessa taxa contrafactual para a taxa efetiva é a taxa, a variação devida ao saldo. Carla. Obrigada, Fernando. Agora a gente tem uma pergunta da Jéssica. Pois. Jéssica, nos escuta? Essa pergunta já foi feita, a minha transmissão acabou travando aqui numa parte, mas com relação à queda da inadimplência para a pessoa física, né, houve uma ligeira queda ali de 0,1 ponto, eu gostaria de saber se já tem algum efeito do programa Desenrola do governo federal ou se não é possível ainda afirmar isso. Obrigada. Opa, vamos lá. Bom, a gente pode ver a taxa de inadimplência das pessoas físicas em vários lugares. Em termos agregados, a gente tem a taxa de inadimplência das pessoas físicas na tabela 3, na coluna U, né? O que a Jéssica mencionou é algo que eu já tinha mencionado, que em maio essa taxa atingiu 4,3%. De maio para cá, ela tem se reduzido gradualmente, né, 0,1 ponto percentual ao mês, né? Foi para 4,2, 4,1, 4 e agora está em 3,9, né? O que é a inadimplência? A inadimplência é a quantidade, o montante das operações não pagas acima de 90 dias dividido pelo total das operações de crédito, né? Então, a gente tem, no caso das pessoas físicas, 3,9% do total das operações de crédito para pessoas físicas tem atrasos acima de 90 dias, que é o que a gente chama de inadimplência. Essa taxa de inadimplência ela pode diminuir se as pessoas físicas estão pagando as suas operações de crédito em atraso, se elas permanecem pagando as suas operações de crédito em dia, né? Ou se o montante das operações de crédito segue crescendo, né? Então, a gente tem se o montante da operação de crédito, que é o denominador, ele segue crescendo, que é o que está acontecendo, ele vai pegar e aquela parcela que não paga vai representar uma fatia menor no bolo total, né? Isso está acontecendo. O segundo ponto é as empresas, as pessoas físicas, no caso, diminuírem os atrasos nas suas operações de crédito ou quitarem aquelas que já estavam em atraso. A gente não tem aqui propriamente, operação por operação, essa parte, né, do crédito. E a outra possibilidade de resposta para isso é onde entra o desenrola, que foi o que você perguntou, que é os bancos renegociarem essa dívida, ou seja, você tem uma dívida em atraso no cartão de crédito rotativo, por exemplo, você passa, o banco te oferece uma outra modalidade qualquer, então ele
tira esse saldo do rotativo, põe na outra modalidade e essa operação deixa de estar em atraso, né? Ou então você faz uma composição de dívida, ou, em última hipótese, quando você já tem um atraso de um período maior, o banco faz uma baixa baixa prejuízo, né? Então, essa operação também sai do saldo, ela sai tanto da inadimplência quanto do de baixo. O desenrola envolve, claro, renegociações de créditos bancários e também de créditos não bancários, né, de dívida com serviços públicos, conta de água, luz, uma série de outras coisas. A gente não tem uma informação precisa sobre o quanto dessa redução é, de fato, renegociações em termos de desenrola. Mas sim, o desenrola, ao fazer com que o cliente renegocie sua dívida com o banco, tenha uma redução do montante de juros e tenha um novo perfil de pagamento de dívida, ele representa, de fato, uma redução de inadimplência. O que nós não temos é um montante, né, disso exatamente na taxa de juros para poder isolar esse efeito e dizer quanto dessa redução se deve ao programa. Carla. Obrigada, Fernando. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. Então é isso. Que gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, agradecer a todos pela participação, pelas perguntas e convidá-los para amanhã, de novo, para 10h30 da manhã, para a divulgação das estatísticas fiscais. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau, tchau.